Com você mais uma vez para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Desejo o melhor desta vida para cada um de vocês que me dão o privilégio da sintonia no programa de hoje. Eu quero que entenda uma coisa muito importante. Não é por acaso que você está me assistindo. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. E neste propósito, Deus está conduzindo vocês para que possam conhecê-lo melhor, para que possam aproximar-se dele e começar a viver uma vida debaixo da graça dele, da unção dele, do poder dele, desfrutando da paz perfeita que vem dele para o coração. Saiba você que o amor de Deus para cada pessoa não existe comparação de tamanho de amor como este. Ele amou o mundo de tal maneira. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há amor maior do que este. Não há amor mais profundo do que este. Não há amor mais completo do que este. É aquele amor capaz de oferecer até as últimas consequências, no caso de Jesus, a morte e morte de cruz, para que cada pessoa pudesse tomar posse desta oferta maravilhosa que é a salvação. Esta oferta tem valor, mas não tem preço. Ou tem preço e tem valor, porque o preço foi pago, o sangue de Cristo, e o valor é inestimável, porque é fruto de um amor profundo, glorioso e maravilhoso. E para falar do amor de Deus, para falar das bênçãos divinas, para falar do poder do alto, para falar das maravilhas de Deus, eu estou com você durante meia hora no programa de hoje, para juntos levantarmos a nossa fronte, olharmos mais longe e ver que não estamos sozinhos nesta vida. Há alguém que tem todo o poder que quer estar do nosso lado, nos ajudando nesta caminhada diária, para que possamos viver e desfrutar do melhor. Durante o programa, eu faço duas orações. Na primeira oração, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa, de todos os que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Você vê aí na tela 2 números de telefone, um deles é o nosso fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, então qualquer mensagem que você for passar para o Falando ao Coração, de preferência que passe por escrito, através do WhatsApp. Caso você não tenha o WhatsApp, liga no fixo em horário de funcionamento da igreja e juntos nós vamos vivendo bênçãos novas, importantes e gloriosas a cada dia. Você que já é um evangelista associado, minha gratidão. Você que não é, a minha expectativa de que Deus vai trabalhar o seu coração para que você possa também abrir o coração e abrir a sua mão para semear neste terreno. Falando ao Coração, no ar há mais de 19 anos, é um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas e através do Falando ao Coração nós estamos fazendo um trabalho evangelístico, um trabalho missionário. Você que ama a evangelização, você que ama o trabalho missionário, você que compreende a importância de pregar o Evangelho a toda criatura, soma comigo neste propósito. Você sabe que a responsabilidade não é só minha, é de todos nós os cristãos. Então, se você não está cumprindo esta responsabilidade, por falta de tempo, porque se julga incapaz ou coisa parecida, então soma comigo e nós vamos juntos fazendo esta obra e a recompensa não será só minha, mas será de todos nós. Conto com você me apoiando neste trabalho importante que é feito aqui no Falando ao Coração. A segunda oração que eu faço
é a oração do altar da intercessão. No final do programa, eu vou ungir a minha mão, estendê-la no vídeo e vou apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo. Vou apresentar também todos os nomes que chegam para mim. Caso você queira colocar o seu nome ou o nome de alguém no altar da intercessão, você entra em contato conosco, passa uma mensagem por escrito pelo WhatsApp com o seu nome, quantos nomes você queira acrescentar na lista e nós vamos orar juntos. Caso você não tenha o WhatsApp, liga no fixo, mas isso tem que ser em horário de funcionamento da igreja. O altar da intercessão ele não funciona só aqui no Falando ao Coração. Ele funciona também em outros horários na igreja que nós temos trabalhos especiais de oração, de intercessão e apresentamos todos vocês diante de Deus. E atenção, há 934 semanas eu proponho aqui as campanhas dos Salmos. Tem sido um mover especial de Deus na vida de muitas pessoas. O salmo desta semana é o salmo de número 82. Salmo que eu quero que você leia 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Não pôde começar a campanha ontem, segunda-feira, não tem problema. Há tempo. Você pode começar hoje, terça, e aí você vai ler 20 vezes o Salmo 82. Amanhã, quarta, outra vez, 20 vezes. Depois de amanhã, quinta, depois sexta, sábado. Então, de hoje até sexta, você pode ler o Salmo 82, que é o salmo de campanha desta semana, 20 vezes por dia, 100 vezes no total. Faça a campanha para você ou para alguma outra pessoa e viva bênçãos gloriosas e maravilhosas, porque ler a Bíblia é ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus significa ter mais fé, significa crescer em conhecimento sobre Deus e, consequentemente, ter uma estatura muito melhor na vida espiritual. Você é um ser humano que carece da ciência, da tecnologia, da vida cultural aqui na Terra, das coisas desta vida. É muito importante você crescer intelectualmente. Mas não adianta só crescer intelectualmente. Você tem que crescer paralelamente também no sentido espiritual. Porque crescendo intelectualmente e crescendo espiritualmente, você se torna uma pessoa completa. E está aí o segredo da felicidade. Está aí o segredo do sucesso. Está aí o segredo de ser abençoado. Crescer na vida física, mas crescer também na vida espiritual. Crescer na vida intelectual e crescer na comunhão com Deus. E você tem uma escola gratuita para que você possa crescer espiritualmente. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma coleção de livros, por isso chama Bíblia, e tem todo tipo de orientação. Se você olhar para a Bíblia, em tudo você verá a orientação de Deus. Aí você cresce no sentido espiritual, já que você já tem a preocupação de crescer intelectualmente. Então vamos ser uma pessoa completa, somando e compatibilizando essas duas situações maravilhosas, que é o sentido físico e o sentido espiritual. E a vida tornar-se-á muito melhor. Então eu faço a campanha do Salmo 82 para você ou para alguma outra pessoa e seja ricamente, poderosamente abençoado por Deus. Eu quero convidar você ainda para estar conosco nos domingos. Cada domingo nós temos 2 cultos. O primeiro às 10 da manhã, o segundo às 7 da noite. Ter você participando destes cultos será sempre, sempre algo que há de contribuir para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Cuidado para não entrar naquela onda que alguns estão defendendo por aí, que não tem necessidade de participar de uma igreja, porque a igreja não são 4 paredes, na verdade não são. Mas as 4 paredes reúnem a igreja, e a igreja precisa reunir. Se você olhar na Bíblia, o povo de Deus esteve sempre em reunião. Mesmo no deserto, eles tinham o tabernáculo para reunir. E em todas as áreas, no céu, tudo está reunido. Então nós temos que entender que a igreja é a reunião de pessoas que compõem esta igreja. Agora, as 4 paredes existem para que você possa ali, reunido, preparar-se para participar de um culto onde Deus é adorado, onde Deus é louvado, onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado.
Já pensou se você matricula numa faculdade e aí você diz, não, faculdade não são 4 paredes, vou ficar aqui mesmo. Mesmo que você às vezes faça no sistema EAD, que é a distância, você tem que reunir de vez em quando, porque a reunião é de importância e de grande valor. Então, veja, você tem um filho, o filho nasce, aí você matricula na escola. Aí você diz, não, meu filho, escola não há necessidade, 4 paredes, vamos ficar aqui em casa. Esse filho não vai cumprir todo um currículo que ele precisa cumprir. E na vida espiritual é idêntico. Nós precisamos ir à casa do Senhor para viver a comunhão vertical. Isso você pode viver em casa, também, a comunhão vertical, mas a comunhão vertical não é o suficiente. A própria Bíblia diz, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se não ama o seu próximo que você vê? Então, na comunhão horizontal, comunhão uns com os outros, aí nós exercemos na igreja, aí vem as 4 paredes para nos reunir, porque afinal de contas nos formamos em família. Nós formamos uma família como povo de Deus. E ao formar esta família, nós temos que reunir de vez em quando. Já pensou? Você tem pai, tem mãe, e você nunca vai na casa deles, só fala por telefone, pelo vídeo, essa coisa toda, nunca vai lá. Aí, de vez em quando, você vai ouvir dos pais, mas você nem vem na minha casa, você não me ama mais, coisas assim. Então, esse conceito de que não precisa de templo, isso aí é mensagem do diabo para esfriar você na fé. Porque o distanciamento esfria você. Pensa comigo, você pode cultuar a Deus em casa. Claro que pode, mas não é o suficiente. Em casa você está cultuando, a campainha toca, desvia você. Você está cultuando, uma criança diz que tem que ir no banheiro, desvia a sua atenção. Você está cultuando, dá vontade de beber uma água, você vai lá na geladeira, desviou a sua atenção. Você está em casa, o celular está ali perto, ele toca, desviou a sua atenção. Então, não será um culto completo, mas um culto que vai ser por parte, isso não agrada a Deus como deveria agradar. Então, nós vamos ao templo, ali a gente desliga das coisas de fora e todos juntos cantam, todos juntos oram, todos juntos meditam na palavra de Deus, todos juntos exercem a comunhão e vivem bênçãos e mais bênçãos e mais bênçãos. Por isso eu espero você aqui na Betel. Você está sem igreja? Por favor, procure uma igreja. Se você nos procurar na Betel, estaremos de portas abertas para receber você. Mas caso a Betel fica longe de onde você está, procure uma igreja que tenha compromisso com a Bíblia e chega lá e diz para o pastor, pastor, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero aqui viver a minha comunhão horizontal para que eu possa ter a comunhão vertical confirmada por Deus. Isso é importante, isso é necessário, isso é maravilhoso. E Deus tem estas bênçãos gloriosas e poderosas na vida de todos vocês. Estou procurando desenvolver com todos vocês aqui no Falando ao Coração nos últimos dias, temas voltados para a situação mundial, onde aponta que a volta de Cristo está mais próxima do que possamos imaginar. É importante nós entendermos que tudo caminha para o fim. João, quando escreveu uma de suas cartas, ele disse, é já a última hora. E esta passagem nunca esteve tão viva nos nossos dias como está nos nossos dias. A volta de Jesus é iminente. O fim é indiscutivelmente chegado. E nós precisamos, mais do que nunca, entender o plano de Deus para a humanidade. Porque você não pode ser pego de surpresa diante desta realidade que está diante de nós. Quando a Bíblia fala de todos estes assuntos, guerra, peste, fome, tribulações, pais contra filhos, filhos contra pais, conflito social, conflito familiar, conflito até religioso entre as pessoas, isso tudo é a marca do fim. Então vamos pensando em cada programa em uma parte, porque é um assunto muito vasto, é um assunto muito profundo, e um programa só, mesmo que durasse 2 horas, não seria suficiente para desenvolver temas tão importantes como os atuais. Então, em cada programa, eu vou falar de algum ângulo desta situação que mostra o fim. E eu quero ler com vocês hoje no Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da Revelação.
capítulo de número 13, versículos 1 e 2, que estão escritas as seguintes palavras. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Aqui fala da besta. A besta é uma figura do anticristo. É uma figura que há de aparecer na história da humanidade, visivelmente, humanamente falando, materialmente falando, que é, na verdade, o anticristo que aponta para Satanás, o inimigo das nossas almas. Veja que Jesus, falando sobre o diabo, ele disse, ele veio matar, roubar e destruir. Se você analisar com profundidade, você vê que tudo que acontece neste mundo atualmente, de ruim, está relacionado com essas 3 atividades do diabo. Matar, roubar e destruir. Mata por qualquer situação, por qualquer motivo, tira a vida do próximo. Às vezes por um celular que já está na hora de ser jogado fora, a pessoa mata para roubar. Às vezes você olha na situação que está hoje, a prática da violência, isso está no nível incontrolado. Os orçamentos dos governos, sejam municipais, estaduais ou federal, eles estão ocupando grande parte justamente para tentar conter a violência, tentar administrar a violência, tentar tirar um pouco, trazer um pouco de segurança à população e, infelizmente, você tem visto que isso não tem sido conseguido. Então, nós estamos vivendo sob a égide destas 3 ações de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Ele mata através de alguém, ele destrói através de alguém, ele rouba através de alguém. Então, nós estamos vivendo momentos delicados, momentos tristes, momentos de grande preocupação. E aqui fala da besta que levantou do mar. Às vezes alguém fala do mar como o oceano seja Atlântico, Pacífico, Índico, qualquer que seja, mas muitas vezes mar fala de pessoas. Aqui em Apocalipse mesmo tem uma passagem que fala em mar de vidro. Era uma multidão que formava como se fosse o mar. Então, quando você vê uma multidão enorme, inumerável até, muitas vezes você define essa multidão, a aparência de um mar, com as suas ondas, com seus movimentos, com as suas ações, com as suas atitudes. Então, esta besta surgiu do mar, ou seja, surgiu de entre as pessoas. Esta besta que personifica o diabo, Satanás, vai surgir das pessoas, vai ser alguém de carne e osso aqui na terra. Mas qual é a característica principal desta besta, ou deste anticristo, ou deste personagem humana que vai assumir uma liderança mundial? Quando você olha para o mundo hoje, você vê que há uma atitude deliberada, principalmente das grandes empresas, das grandes fortunas e também das grandes nações, conduzindo para aquilo que eles chamam de nova ordem mundial. Nesta nova ordem mundial, a proposta é que haja um só povo, que haja um só governo, que haja uma só moeda, que haja uma só religião e assim por diante. Então as pessoas estão sendo induzidas, isso é a palavra certa, induzidas, porque muitos, por não conhecer as estações que mostram que o final do tempo está chegando, muitos por não conhecerem a Bíblia, que revela essas ações humanas aqui na terra, apontando para o grande fim,
estão achando que isso é a melhor coisa do mundo. Há uma nova ordem, vamos reunir todas as pessoas em torno de uma só, e esta vai governar, esta vai conduzir, e as coisas vão se tornar melhores. Esse é o perigo. Não esqueça, o diabo veio matar, roubar e destruir. E muitas vezes neste matar, roubar e destruir, ele não entra logo com a violência. Ele entra com a atitude de ser um salvador da pátria, com a atitude de ser alguém que vai resolver o problema mundial, de ser alguém que vai poder unir os povos, de ser alguém que vai poder diminuir as diferenças entre o rico e pobre, entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, para ser um povo só. E para isso precisa ter uma economia dirigida num só propósito, uma moeda só, precisa ter um movimento político só, voltado para o mesmo objetivo, precisa ter uma religião só para acabar com essa fragmentação que existe no sentimento religioso das pessoas. Então veja, este anticristo, ele não está presente no sentido de atuar, ele está influenciando. O espírito do anticristo, conforme diz na primeira carta de João, ele está presente no mundo, mas não é de hoje. O espírito do anticristo, você vai vê-lo presente desde o Gênesis, no transcorrer de toda a Bíblia, até chegar no Apocalipse. Quando Caim matou Abel, ali já foi o espírito do anticristo manifestando, porque havia uma promessa dizendo que levantaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E naquela hora, quando Abel agradou a Deus, Abel honrou a Deus através do seu sacrifício, aquilo foi aceito por Deus, levantou a primeira especulação. Porventura não será esse? E aí mataram o Abel. Ah, mataram? Não foi Caim? Foi Caim, mas Caim foi ali influenciado pelo espírito do anticristo para matar a Abel, porque ele poderia ser o Cristo que era esperado na humanidade. E no transcorrer da história, quantos morreram porque eles pareciam com Cristo? Eles estavam em propósitos especiais, como Cristo viria e era prometido. E depois, quando Jesus veio, o que aconteceu com ele? Todos se uniram contra ele. Ele merecia ser preso, merecia ser condenado, merecia ser morte numa morte de cruz? Claro que não. Todos, qualquer pessoa, tendo o mínimo de compreensão possível, sabem e compreendem que aquilo foi uma injustiça praticada contra ele. Mas aqueles que estão debaixo da égide do anticristo, aqueles que estão influenciados pelo espírito do anticristo, diziam, nós temos que eliminar este homem, nós temos que tirar este homem da terra, porque ele está conduzindo a multidão inteira, o povo inteiro, todas as populações vinham do mundo inteiro para conhecê-lo, os gregos, donos da maior cultura, vinham para conhecê-lo, e outras nações. Quando Jesus foi crucificado, havia ali em Jerusalém uma grande festa, tinha gente de todos os lados. No Pentecoste, por exemplo, tinha pessoas de todas as nações, tudo atraídos por Cristo. Então, o papel qual é? Eliminar Cristo, é o espírito do anticristo, aí mataram Jesus. Só que eles não contavam com uma coisa, eles não contavam que o poder de Jesus é maior do que o poder do anticristo. O poder de Cristo é maior do que aquele que é contra Cristo. O poder de Deus é maior do que o poder do mal, o poder de Satanás, o poder do diabo, o poder da besta. E aí, Cristo morreu, foi sepultado. E você sabe o que aconteceu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a partir daí não era mais um Cristo revestido da carne humana, não era um Cristo que veio em forma de ser humano para salvar os homens, mas era um Cristo divino, um Cristo eterno, um Cristo celestial, que a morte não tem poder sobre ele. A morte não pode eliminá-lo outra vez, porque ele agora ressuscitou e ele mesmo diz, todo o poder me é dado no céu e na terra. Então, olha, mais do que nunca, nós precisamos de entender, primeiro, que o espírito do anticristo opera no transcorrer da história. E agora, quando tudo mostra que está chegando ao fim, ele está intensificando as suas atividades. Ele está procurando enganar a todos. Então nós temos que voltar para a Bíblia. Então preste atenção.
Se hoje o espírito do anticristo já atua com tanta força, atraindo tantas pessoas ao seu redor, imagina quando ele chegar, aparecer, se revelar. Então nós precisamos mais do que nunca entender que é hora, se você está entre Deus e o mundo, é hora de romper com o mundo e firmar-se com Deus. Se você está meio lá e meio cá, ou seja, o seu compromisso não está firmado verdadeiramente em Cristo, é hora de firmar, porque o fim está chegando e você não pode ser pego de surpresa. Mas saiba, antes que o anticristo seja revelado, antes que o anticristo possa mostrar a sua cara, aqueles que fazem parte da igreja serão arrebatados para estarem nos céus com o Senhor e a partir daí livres de todo o mal, livres de toda a ação do inimigo em suas vidas. Então meu conselho, cuidado em continuar afastado de Deus. Cuidado em não dar atenção àquilo que Deus tem para cada pessoa neste mundo através da sua palavra. Cuidado para você ficar aí dominado por achismos de religiões, filosofias, teorias, coisas deste mundo. Cuidado para você não perder o bem mais precioso que você tem, que é a sua alma. É hora de abrir o coração, confessar Jesus como Salvador, aproximar-se ainda mais dele, firmar os passos com ele, porque, como disse, tudo nos mostra que Cristo já volta. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou orar, ministrando na vida de todos. Oremos então. Senhor Deus e Pai, te damos graças porque na Tua palavra nós temos a segurança de que andando com Cristo nós não sofreremos as consequências da manifestação do anticristo e da presença dele espiritualmente neste mundo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor na vida de todas essas pessoas que oram comigo, na vida de todas as pessoas cujos nomes são apresentados diante do Senhor neste altar. Que o Senhor possa alcançar cada pessoa trabalhando seus sentimentos e carências espirituais, emocionais, físicas, para que vivam uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa e que todos possam assumir um compromisso real, solene, importante, firme contigo, para não perecer, ó Pai, como muitos hão de perecer neste final de tempo. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu poder, salvando, libertando, curando, abrindo portas e dando vitórias em tudo. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês um abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.